Olá, tudo bem? Agora nós vamos começar uma série de devocionais aqui para o YouTube. Então, se você ainda não nos segue, eu quero te dizer para que você possa nos seguir. Toda semana, às quartas ou quinta-feira, vão entrar essas devocionais e eu quero te convidar a, se você tiver vontade de gravar uma devocional, para que não fique só entre mim e o Washington, essas devocionais também podem ser gravadas por você. Grave a sua devocional, fale com a gente, que nós também podemos colocar a sua devocional aqui no nosso canal do YouTube, tá bem? Bom, a devocional de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre o spoiler da minha mensagem de domingo. Domingo eu vou pregar sobre graça. Isso mesmo, vai ser sobre graça a mensagem. E eu tô aí a semana toda lendo sobre graça, falando sobre graça, ouvindo mensagens sobre graça. E isso tem mexido muito comigo. Por quê? Porque eu tenho um tempo de evangelho e já devem ter aí 18 anos que eu, eh, aceitei a Jesus, né, se vocês preferem que eu fale assim, que eu conheci a Jesus. E eu, durante um tempo, eu sempre vivi um evangelho muito legalista. Talvez por ter escolhido viver dessa forma, porque eu acho que quando a gente aceita aquilo que a gente está vivendo, eh, acaba que você vive aquilo de uma forma que você toma mesmo para sua vida. Mas quando eu, vamos dizer assim, me libertei desse legalismo, foi algo assim que abriu os meus olhos, foi muito impactante para minha vida, sabe? Quando eu larguei isso, eu lembro que eu chorava, 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 porque eu sempre fui muito ativa na igreja. Durante poucos meses eu fiquei sentada no banco só ouvindo, ouvindo, ouvindo. E como eu gosto muito de servir e servir a minha vida, eu sempre fiz célula na minha casa, eu sempre ajudei na igreja, eu sempre servi de alguma forma, mas sempre ali com aquele legalismo, né? E isso eu fui crescendo, não fui para a igreja desde pequenininha, eu já tinha aí os meus 21 anos, 23 anos, se eu não me engano. Mas eu fui crescendo espiritualmente, vamos dizer assim, na igreja, mas sempre com aquele legalismo que muitas pessoas sofrem hoje nas igrejas. E com o passar dos anos, com a maturidade, eu comecei a sentir a necessidade de viver um evangelho mais simples, sabe? E chegou um certo ponto da minha vida que aquilo ardia dentro de mim e eu sentia a necessidade de viver esse evangelho simples, mas eu não sabia o que era esse evangelho simples. Eu sabia do que eu precisava, mas eu não conhecia o que eu precisava. Até que um dia, eu numa reunião, aqui na capela mesmo, numa reunião, eu comecei a descobrir aquilo que eu precisava. Aos poucos, eu já começava a passar por algumas igrejas e saber que não era aquilo que eu queria, disso eu tinha certeza, do que eu não queria, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. E naquele dia, na reunião, eu tive um despertar, assim, entende? Eu tive um despertar e eu descobri, é isso daí que eu estava buscando. E aí foi um choque muito grande para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente focada, extremamente, como que eu vou te explicar? Eu sempre sou uma pessoa aquela pessoa que ela não procrastina, sabe. Eu não sou uma pessoa que começa uma coisa e não termina. Claro que uma coisa ou outra vai acontecer na minha vida, mas eu sou uma pessoa extremamente focada. Aquilo que eu me predisponho a fazer, eu sempre tento começar e terminar. Então, eu sempre fui dessa forma e eu estava aquele dia na reunião e eu sempre ensinava aquilo que eu vivia, eu me preocupava em viver aquilo que eu pregava. E como eu vivia no legalismo,
sem saber que era isso que eu vivia, né, eu tentava ensinar para as pessoas aquilo que eu aprendi ali, a ferro e a fogo. Coitado, meu filho que sofreu muito, né, mas eu vivia ali a ferro e a fogo. E no dia que eu descobri essa simplicidade, eu entrei em desespero, eu entrei em pânico. E eu chorava, sabe? Meu Deus, eu ensinei errado. Eu ensinei tudo isso para as pessoas. Enfim, mas por que eu estou te contando essa história? Porque essa semana eu mergulhando nesse assunto graça, isso me veio à memória, à tona e me fez lembrar do quanto as pessoas sofrem em viver nesse legalismo, em viver mais na lei do que na graça, sabe? Isso me fez refletir em querer ensinar para as pessoas e em querer realmente falar realmente o que é a graça, em falar sobre a graça, entende? E aí, dando um pouquinho um spoiler do que vai ser a minha mensagem de domingo e querendo trazer a devocional de hoje, eu queria que você, se puder, abrir a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 5, no versículo 19 a 21, que diz assim: E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu queria te levar a pensar em duas coisas. O apóstolo Paulo quis dizer nesses versos que tentar obedecer aos mandamentos da lei não é a solução. Na verdade, gente, tentar obedecer aos mandamentos da lei não é a solução e é impossível. Quando eu falei em legalidade, hoje em dia as igrejas, eu penso que elas pregam muito mais sobre lei do que sobre a graça. Nós estamos focados muito mais na lei do que na graça. É claro que a gente fala de Deus, é claro que a gente fala sobre a magnitude de tudo que Deus pode fazer para a gente. Porém, quando a gente fala sobre a lei, a gente entende. Você sabia que a gente fala na lei e aí a gente lembra dos 10 mandamentos? Mas a lei, ela não se baseia somente nos 10 mandamentos. Na verdade, a lei, ela é 613 leis. E aí, quando você deixa de fazer uma das leis, você já deixou de fazer, você pode pegar e fazer 9. Fiz 9, tudo bonitinho. Se eu deixar de fazer uma, as 9 já caiu por terra. Isso daí demonstra a pessoa que nós somos como pecadores. O pecado, a lei ela veio para poder mostrar que o pecado, ele está ali tentando fazer realmente quem nós somos. A lei para o pecado, ela é como uma lente de aumento. Ela é como o fermento na massa do bolo. Ela só faz com que o pecado ele cresça. Então, se a gente der ênfase cada vez mais para o pecado, vai ser isso que vai ter ênfase na nossa vida. Ainda mais se a gente fizer isso, ainda que a graça ela tenha vindo para cobrir todas as nossas fraquezas e delitos, a maioria das pessoas é mais consciente no pecado
do que na graça. Por quê? Porque as igrejas elas pregam muito mais sobre o pecado do que sobre a graça. E na nossa vida, a gente vai ser muito mais latente sobre aquilo que nós falamos do que sobre aquilo que nós vivemos. Então, nós precisamos viver muito mais a graça do que o pecado. O pecado, ele existe na nossa vida. Mas a graça, ela precisa estar muito mais latente do que o próprio pecado. A lei, ela embora fosse santa e perfeita, Deus ele enviou a graça em pessoa, que é Jesus, para nós como um presente. Jesus não é um prêmio para nós. Você, quando fala para o seu filho assim: filho, se você tirar somente notas boas no final do ano, eu vou te dar uma viagem para Disney de presente. Você não está dando um presente para o seu filho. Você está dando um prêmio para ele. Porque ele precisou fazer algo para poder merecer aquilo. A graça é um favor imerecido. A lei, ela veio para poder mostrar o pecado, para poder mostrar o que nós precisamos fazer em troca para poder recebê-la. Agora, a graça é favor imerecido. A graça é um presente de Deus para nós. Deus enviou Jesus Cristo como um presente de Deus para nós. E hoje eu queria te fazer pensar sobre isso. Pense muito mais na graça, muito mais no presente. Não faça essa troca com Deus. Deus não precisa de nada de você para poder receber a graça. Deus não precisou que você fizesse nada para que Ele desse Jesus na cruz por você. Nada, 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 nada. Porque se você precisasse fazer alguma coisa para que Ele pudesse entregar Jesus na cruz para sofrer tudo aquilo que Ele sofreu, com certeza Ele não entregaria o Filho dele, porque nós não mereceríamos. E eu queria te levar a pensar isso nessa devocional de hoje. Jesus, que é a graça em pessoa, Jesus que é a própria graça, veio de presente de Deus para nós. Pensa nisso. A graça, ela superabundou o pecado. Pensa nisso. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelo presente que o Senhor nos deu, que é a tua graça. Obrigada, Jesus, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos presenteou com o teu Filho amado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe para essa nova lei. O Senhor deixou o pecado de lado para nos trazer a tua graça. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos ama. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, começando essas devocionais semanalmente. Que essas devocionais possam atingir aqueles que realmente precisam. Que essas devocionais, Pai, possa mesmo ir de encontro com aqueles, Senhor, que possam estar precisando de uma mensagem que vá fazer diferença na vida das pessoas que estão ouvindo. Pai, que todos os dias, Senhor, o Senhor possa estar conosco. Nós valorizamos o alto preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós. E que a tua graça possa estar sempre conosco, Pai. Que nunca, nunca, Senhor, nós possamos valorizar mais o pecado do que a tua graça, Jesus. Mais uma vez, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigada e que na próxima semana nós possamos estar aqui juntos com mais uma devocional. Deus te abençoe
e até lá.